Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. No documentário Século do Ego, é contada uma história que mostra o quanto a mente humana é facilmente sugestionável, né? Basicamente, essa história é a seguinte: as fabricantes de cigarro na época queriam aumentar os seus lucros e havia um preconceito muito grande em cima do consumo de cigarro por parte das mulheres. Então, eles foram atrás do Eduardo Bernays, que é um cara que ajudou a desenvolver a profissão de publicidade e propaganda e relações públicas na época, né? Que era um cara que entendia muito das teorias do inconsciente que o Freud tanto desenvolveu na psicanálise. Tá, e para que eles buscaram, né? Justamente para poder fazer com que as mulheres viessem a consumir o cigarro. E aí, o que é que o Eduardo Bernays, como sobrinho do Freud, né? Sobrinho esse que o Freud também nem, assim, tinha tanta proximidade e não gostava muito das ideias dele, fez? Ele foi atrás de um psicanalista famoso na época em Nova York para descobrir o significado no inconsciente do cigarro. Então ele descobriu que o significado no inconsciente, né, do cigarro era justamente, vou falar que é a palavra, o pênis. Ok? Tá. O pênis, ele tem um significado de poder no inconsciente. Ele significa justamente um modelo arquetípico de poder, né? E aí, o que é que esse cara fez? Ele entrou em contato com sufragistas na época, né? Mulheres lindíssimas, todas elas modelos, atrizes. Trouxe essas mulheres para uma manifestação nessa década, em 1920, que era justamente durante um evento de Páscoa, né? E era uma manifestação para as sufragistas, né? Dentro desse evento de Páscoa. E aí a ideia dele foi a seguinte: pedir para essas mulheres para que durante essa caminhada, né, vamos dizer assim, essa passeata nesse protesto, elas carregassem debaixo do vestido, naqueles meiões de cinta-liga, né, uma carteira de cigarro e um isqueiro. 4 mulheres lindíssimas, em um determinado momento, parariam, puxariam o vestido até em cima, tirariam a carteira de cigarro, o isqueiro, acenderiam o cigarro, todas as 4 juntas ao mesmo tempo, justamente na frente de jornalistas da época, todos fotógrafos e tal, todo mundo acompanhando aquela coisa toda. Aí vocês imaginam o que aconteceu no dia seguinte, né? Isso viralizou, se tornou uma notícia assim muito comentada nos Estados Unidos inteiro, né? 4 mulheres, inclusive mulheres famosas, que eram sufragistas e que consumiram o cigarro em frente às câmeras durante um protesto. Essa viralização fez com que, tempos depois, o cigarro se tornasse algo extremamente consumido dentro dos Estados Unidos pelas mulheres, fazendo com que as indústrias de cigarro na época ganhassem muito mais dinheiro do que vinham ganhando. Eu não sei se o dobro, mas se não o dobro, quase isso. Então, gente, dentro desse assunto que eu estou trazendo aqui, deixa eu cumprimentar os dois aqui. Paulão, que já é uma figura conhecida aqui dentro do Sagrado, e meu amigo Arthur, que também, gente, vocês não sabem, mas o Arthur é sócio aqui dentro. O Paulo e o Arthur são nossos sócios aqui agora do Sagrado Masculino. E o Arthur está aqui hoje porque o Arthur é um cara de marketing, né? Eu acho que ninguém melhor do que o Arthur, né, para ajudar a gente a entender o que é que está por trás disso daí, como que isso funcionou, né? Como que isso, vamos dizer assim, é tão importante nessa comunicação com o inconsciente das pessoas. Quando a gente está falando da comunicação com o inconsciente das pessoas, muita gente pode entender assim, mas isso é manipulação. Gente, é manipulação. Mas a publicidade e a propaganda, as relações públicas e o próprio marketing utilizam de técnicas de comunicação
com o inconsciente do público, para que possam justamente atingir os seus objetivos. Alguns desses objetivos dizem respeito, por exemplo, a vendas. Outros objetivos dizem respeito a outras coisas. Quem quiser, vai lá assistir esse documentário que vale muito a pena, O Século do Ego, que em inglês eu acho que é The Century of Self, acho que é isso, do Adam Curtis, tá? Esse diretor, inclusive, é um cara fantástico, de muito conhecimento e que sabe o que está falando. Vocês vão adorar esse documentário. Arthur, antes de mais nada, antes da gente começar, deixa eu te cumprimentar, cara. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo Paulão, bem, já cumprimentei cara, aqui, você também, mas vale a pena a gente cumprimentar de novo. Tudo bem, muito feliz, Tudo bem? de estar aqui com vocês. Primeira vez ao vivo, né? Isso aí, cara, tá aqui estamos aí presente. pra detonar, falar do que vocês quiserem saber, não tem tempo ruim não, e se eu puder contribuir de alguma forma, vai ser muito massa. Deixa eu fazer um adendo naquilo que eu falei a respeito de manipulação, né, Arthur? Porque as pessoas podem entender assim, pô, mas manipulação isso é muito pesado, Guilherme. Você como psicanalista falar um negócio desse, né, e tal. Tá aqui o Paulo na minha frente, que é advogado, e a gente, poxa, conversa abertamente o tempo inteiro sobre todos os assuntos. O que acontece, gente? Se você pegar essa cadeira que tá aí, em que você tá sentado, Arthur, e jogar na cabeça de alguém, você tá fazendo um mau uso dela, vamos dizer assim. No nosso julgamento, se a gente falar de, por exemplo, civilização, de civilidade e união, né? Que foi muito falado, inclusive, no último episódio, né? Nós estamos falando de um uso negativo de uma ferramenta fantástica, né? Que é feita para que a gente possa ter justamente esse conforto de sentar aqui e gravar um podcast como a gente está fazendo. Mas se for para sentar, é uma ferramenta fantástica. Quando estamos falando, por exemplo, do uso de técnicas de manipulação, a gente precisa entender o seguinte: técnica é técnica, gente. Instrumento é instrumento, ferramenta é ferramenta. A questão é como essa ferramenta tem sido usada, para que ela é utilizada. E não simplesmente atacar e jogar pedras para cima daquilo ali. A gente não pode simplesmente tratar tudo como algo ruim. A gente precisa olhar e entender qual é o motivo de estarmos utilizando aquela ferramenta. Você concorda comigo, Arthur? Você vê da mesma maneira? Você acha que é por aí? Com certeza, né? Mas também é curioso quando você fala da ferramenta, porque no marketing, quando a gente fala de venda, a gente sempre fala que a gente nunca busca vender a ferramenta. A gente vende o resultado, né? Que é o que as pessoas querem de fato, né? Então, a ferramenta é o veículo, vamos dizer assim. Sim, é o veículo. Que vai tirar a pessoa do ponto A para o ponto B. Né? Então, quando a gente fala de uma cadeira, que é o exemplo que você deu aqui, é curioso porque a gente não vende uma cadeira, né? A gente vende o conforto. O conforto da cadeira. Por Isso exemplo, aí, perfeito, cara. Né? Ou eu posso vender até mesmo o status. Uma cadeira bem trabalhada, bonita, né? Igual essa aqui do pessoal, ela pode, inclusive, me oferecer um certo status, né? Quantas vezes eu já vi na OLX, por exemplo, o pessoal coloca lá, cadeira de presidente. Por quê? Porque o fulano quer se sentir o presidente, mesmo que ele não seja presidente de porra nenhuma. De coisa nenhuma, né? Porra nenhuma. Então, mas o que ele tá vendendo, né? O ser, e não a cadeira. Então, não sei se eu alonguei demais aqui, viajei, mas é isso. Ser, né? É mais importante a ideia que você passa exatamente. do que de fato você é. Como psicanalista, eu posso acrescentar muito isso aí que você tá dizendo, porque, de fato, a gente vive numa sociedade que é neurótica, né, cara? E que tá buscando o tempo inteiro ser aceita, ser aprovada, ser reconhecida. Já visto que as redes sociais fazem um sucesso enorme. E é engraçado a gente olhar para isso, né, cara? Que quando a gente olha para as redes sociais, a gente vê todo mundo parecendo ser bem-sucedido, feliz, com relacionamentos fantásticos. Ou seja, aquilo que você está falando agora há pouco, as pessoas estão sempre vendendo ali, né, cara? Vendendo sua imagem, vendendo o entendimento delas, vendendo a comunicação delas com o outro, né? Ou seja, elas estão fazendo marketing, Arthur, delas mesmas, da imagem delas mesmas. Como é que é que cara, eu sou leigo nisso daí, não é à toa que você é sócio aqui, né, cara? Se deixasse na minha mão esse negócio aqui, ia ser conduzido de uma forma completamente diferente. É por isso que o Arthur tá aqui, gente, é óbvio, né? Vocês sabem que tem
Tem uma piada que o pessoal fala, né, que é assim, marketing é igual churrasco, né? Todo mundo acha que sabe fazer. É verdade. Mas só o especialista que sabe mesmo. Mas isso mesmo. Tô brincando, né? Assim, é uma brincadeira, Sim, mas eu não tô falando... uma zoação, né? Eu não sei mesmo, né? Por isso que isso tá aqui, inclusive, né, cara? É óbvio, né? Mas essa questão que você disse da manipulação, ela é curiosa, né? Porque eu acabei de dar esse exemplo da cadeira. Sim. Então, será que o cara da OLX, ele tá manipulando... De fato, isso eu até queria te fazer essa pergunta, você como especialista aí. Será que esse cara da OLX ou qualquer outro lugar, né, qualquer segmento ali, ele tá, como eu disse, oferecendo algo que, em teoria, é o que a pessoa deseja, Sim. né? Então, o que ela deseja ser, né? Deseja parecer ser, como ele falou. Então... será que ele está manipulando ou ele está me entregando o que eu desejo? Ele está te entregando o que você deseja, né, cara? Mas depois as pessoas ainda reclamam, né? Falam, sim. O cara tá falando que a cadeira do presidente... Mas o que acontece? De fato, existe sim uma manipulação. O problema não é a manipulação, como falei. Assim como o problema não é a criatividade, não é a comunicação, não é o planejamento, não é a proatividade, a capacidade de se executar, a capacidade de se realizar, nada disso é problema. A grande questão é como a gente utiliza cada uma dessas ferramentas. Por quê? Quando falamos, por exemplo, do desejo, nós falamos aqui, já cansamos de falar dentro do sagrado masculino, né, sobre a neurose e a dificuldade que as pessoas têm de, inclusive, olhar para o desejo delas. Por quê? Porque no inconsciente existe uma exigência de ter que cumprir com aquilo que eu acho que os outros acham que eu tenho que ser, ter ou fazer. E quando vejo o marketing, por exemplo, que você faz aqui do Sagrado Masculino Podcast, no sentido de levar essa ideia para as pessoas e fazer elas olharem para algo que é, para mim, no meu entendimento, acho que o Paulo pensa da mesma forma, né, Paulo? É extremamente importante, é uma ideia importante, é um conceito importante. Cara, estamos sim manipulando a percepção das pessoas, mas por uma razão extremamente importante e construtiva. É para gerar o entendimento de algo que vai acrescentar para as pessoas e não para destruir ninguém. Nós estamos, inclusive, proporcionando algo importante para as pessoas. Então, não vejo de verdade, até... olhando lá para os 5 traços de caráter lá que o Haidt tanto fala, criatividade, comunicação, manipulação, planejamento, proatividade, não vejo nenhuma dessas características como algo ruim. Agora, se você tirar qualquer uma delas e colocar num contexto, por exemplo, em que as pessoas julgam ser negativo, se torna ruim. Cara, quando falamos, por exemplo, e o contrário da também construção... é verdadeiro, né? Pô, total, cara. Você pode estar fazendo algo muito ruim, mas se a narrativa disser para a maioria das pessoas que aquilo é bom, todo mundo vai ver com bons olhos. Quando a Lise Meitner pensou na fissão nuclear pela primeira vez, ela não pensou em construir uma bomba atômica para matar japonês em Hiroshima, né? E Nagasaki. Né? A cabeça, né, vamos dizer assim, e a limitação que existe na mente humana é que leva as pessoas a olhar para uma ferramenta fantástica de forma negativa, né? A gente estava falando outro dia desse sobre a evolução das IAs até o ponto em que talvez elas venham a ter autoconsciência. Né? Cara, tem gente que olha pra isso e já pensa, se elas tiverem autoconsciência, então quer dizer que elas vão destruir, vão matar todo mundo e não sei o que e tal. Cara, você que está projetando isso nas EAs, isso é seu, faz parte de você, isso não diz respeito àquilo que a tecnologia pode atingir. Inclusive, quando penso em termos de evolução tecnológica, penso que em algum momento o caminho natural da evolução tecnológica é gerar uma abundância de tal maneira a fazer com que em algum momento tenhamos que construir propósitos para a gente, porque, por exemplo, produzir já não vai ser necessário. Produzir riqueza não vai ser necessário, né? Porque a IA vai levar a todos os postos de trabalho, isso é um fato, em algum momento vai chegar isso daí. Só que isso quer dizer
que as IAs vão destruir os seres humanos, isso é da tua cabeça maluca, entende? Que está projetando isso na tecnologia. Não necessariamente é isso. Quem pensa primeiro em destruição, geralmente somos nós, né? Os seres humanos, né? Perfeito. Puxando nesse ponto aí do uso do marketing, a questão da cadeira do presidente, eu tenho um pensamento meu que eu acredito que a opinião ou a forma, ela é livre. Mas a notícia, o fato, ele tem que ser verdadeiro. Eu vejo que a gente tem várias ferramentas hoje de marketing para realmente despertar esse desejo, mas você entrega algo, você entrega o que você está oferecendo. E a gente vê um outro fenômeno que está comum nas redes sociais, que é a criação de uma falsa capacitação, de uma falsa autoridade. Hoje as pessoas, eu vejo isso o tempo todo, principalmente na minha área do direito, as pessoas a gente está infestado de matéria paga, de publicação comprada, de entrevista que é o convidado que está querendo estar ali só para anunciar. Podcast fake também. Vários, extremamente, em todas as áreas. Eu tenho exemplos, vários, que eu não vou citar nomes por motivos óbvios, como advogado eu tenho também que me proteger de um processo. Mas eu conheço pessoas que não têm autoridade nenhuma em alguns assuntos e que vendem na rede social uma autoridade absurda. E quem está contratando aquela pessoa está caindo exclusivamente no marketing da ferramenta utilizada de uma forma enganosa. Eu sou totalmente a favor de todo mundo poder anunciar o seu produto de todas as formas. Você é livre para despertar o interesse, mas você precisa ter algo condizente com o que você está vendendo. Isso aí também eu acho que talvez seja o uso indevido das ferramentas do marketing. E a rede social, ela democratizou isso, né? Porque, por exemplo, a gente está aqui gravando podcast com uma baita de uma estrutura, né? E tudo, qualidade 100%. Mas quando você pega o ponto das redes sociais, elas são feitas para conteúdos amadores. E aí que entra o ponto que eu acho que ele está falando, que eu posso aproveitar bem para complementar, que é quando você tem uma ferramenta, que é um celular, né, um smartphone, que você pode gravar o que você quiser, você pode colocar numa rede social, e você pode comprar seguidores. Quem está te impedindo? Ninguém. Né? E aí você pode, por exemplo, alugar um cenário e se fingir passar por um empresário, por exemplo. Né? Então o cara vai lá, compra uma roupa, né? Às vezes nem compra, né? Aluga a roupa também, para se passar uma certa autoridade em determinado assunto. Isso eu vi muito nesses nichos, né, que a gente chama aí de vendas de produtos voltados para ganho financeiro. Então, se eu estou vendendo prosperidade, né? A prosperidade, eu preciso parecer próspero, né? Então eu vou lá e alugo uma Ferrari, alugo um escritório, alugo uma casa, uma mansão, vou lá. Alugo uma imagem, né? E aí o outro, que é o meu alvo, né, o meu público-alvo ali, ele fica projetando isso, né? Então eu estou representando para ele o que ele desejaria ser, né, ou ter. Mas na verdade eu não estou realmente entregando isso. Isso acontece demais. E aí entra um outro ponto, né, que um bom marketing, e aí mesmo que a pessoa esteja mentindo, muitas vezes ela está, se você pegar tecnicamente, ela está fazendo um bom marketing. E o bom marketing, ele é capaz realmente de muitas vezes vender um produto ruim, que é uma pergunta que já me fizeram, né? Que a gente tem muito esse paradigma, né? Será que um bom marketing, ele consegue de fato vender algo que é ruim? Sim, com certeza. Você vê um monte de porcaria que tá aí na internet, não só no Instagram, mas qualquer outro lugar. Sei lá, a pessoa coloca lá no poste lá o papel lá da cartomante, traga seu amor em 7 dias. Pegou a pessoa no momento de compra, na urgência específica, pode ser que ela venda. E muitas vezes é uma picaretagem. Só que isso não é sustentável, é o que eu costumo dizer. Então, em termos de negócio, né, quando a gente usa o marketing para construir um negócio, para amplificar algo que já é bom, aí sim você tem sustentabilidade, você tem um crescimento, você vai ter ali várias coisas que você vai ganhar com isso e ajudar as pessoas. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou qualquer coisa, um charlatão, né, por exemplo,
E ele até consegue vender, mas aquilo geralmente vai acabar rápido, né? Porque ou ele vai ser preso, as pessoas vão descobrir. O problema é que muitas vezes quando esse cara é desmascarado, aí o estrago também já é grande, né? Mas pensando assim, para o nosso público, né? Do sagrado masculino, pessoas que estão em busca de evolução, de crescimento, de prosperidade, um bom marketing, né? Para um negócio, para um projeto, ele sempre vai buscar ser verdadeiro, né? Para sustentar. Quando você fala de verdadeiro, né? E aí você sabe o tanto que eu sou avacalhado às vezes para poder fazer as coisas aqui do sagrado, né, cara? Como é que você vê isso daí, cara? Porque eu sou isso que eu sou mesmo, cara. Eu não consigo ser diferente. É a minha autenticidade, eu sou assim. Como é que você vê isso daí, cara? Cara, em termos de marketing que eu tô falando. Eu gosto muito porque quando a gente fala de alcançar pessoas, né, a gente não está falando de alcançar todo mundo, né? É verdade. Por exemplo, o Paulo é advogado, ele tem um segmento dele, a especialidade dele, ele não vende para todo mundo, né? Aqui também a gente não tá falando para todo mundo, então você aí que tá escutando a gente aí, talvez não tá gostando, cara, tá tudo bem. A gente quer quem tá gostando e que também às vezes vai fazer crítica e vai provocar, porque é assim também que a gente vai crescer e ajustar, talvez a gente possa ajustar algumas coisas no futuro. Mas tudo começa quando você tem o seu público-alvo, né? O receptor ali da sua mensagem, né? Você tendo isso definido, não tem um rótulo, na minha opinião, né? O marketing não tem muito isso, né? Ele tem que ser adequado ao público que você quer alcançar. Então, a gente tem muito bem isso definido aqui entre nós, né? Então, nós temos uma identidade e dentro dessa identidade, nós somos o que a gente quiser. E a gente fala com quem a gente está querendo falar, com quem a gente está querendo conversar. Então, não é vender para todo mundo, de fato, é vender... quando eu falo vender, pessoal, não estou falando de transação financeira, não, tá? É porque vender a ideia. Porque tudo é uma venda, né? Por exemplo, quando você me convidou para o podcast, você vendeu para mim uma ideia. Eu tive que comprar essa ideia, me comprometer com isso. Tá? Então, às vezes eu vou falar venda, mas não é transação financeira. Mas quando a gente fala da gente mesmo, que é aquilo que eu estava falando, né? Sempre que a gente fala da gente mesmo de alguma maneira, seja pela imagem, seja pela foto, seja pelo vídeo, seja pela locução, seja numa conversa, numa troca de ideias, quando eu digo para você de uma filosofia que tenho, né? Eu tô vendendo, não é isso, cara? Exatamente. Né? E é assim que a gente impacta as pessoas. Me veio um questionamento aqui interessante. Quando a gente fala do sagrado, a gente fala de um espaço de reflexão. A gente coloca um espaço para trazer as ideias, discutir as ideias, mas também de um espaço que não se enquadra, não se resume a nenhum nicho específico. Hoje em dia, a gente vê que está tudo extremamente polarizado. Hoje em dia, qualquer coisa que você venda, qualquer ideia que você coloque, a primeira coisa, o imediatismo do pessoal é te rotular de alguma forma. Qual que é a dificuldade do marketing, nesse caso, para que a gente consiga atingir, sim, várias pessoas, o nosso público de fato, e que a gente não fique restrito a um rótulo que coloque o sagrado contra o outro. Batendo de frente, porque sempre hoje na nossa sociedade uma pessoa defendeu você fica categorizado. Então, se você gosta do sagrado, você é de tal grupo. E o objetivo da discussão é conversar com o diferente. Vamos falar abertamente? Vamos falar diferente. Ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é bolsonarista, ou você é lulista. Bicho, que saco responder essa pergunta. Eu tô adorando essa liberdade do podcast, né? Na minha vida profissional, a gente fica muito quadradinho. Então, aproveitando essa liberdade aqui, é isso. Quando você solta o sagrado masculino, como eu falei no episódio anterior, imediatamente as pessoas te rotulam como machista de direita bolsonarista. Uma seita, né? Exatamente. Uma seita. Só que quando você escuta, quando você volta aí nos episódios do podcast, você vê que a ideia não é essa. Que não é ser de um lado nem de outro, nem ter uma diretriz específica. É trazer a discussão. E a discussão só é válida, ela só é engrandecedora quando você traz o diferente para a conversa e vocês conseguem ter o seu senso próprio.
no marketing, eu imagino, não sou da área, né, mas que isso seja um desafio também, de atingir um público que não é aquele rótulo inicial que você tem. Porque as pessoas também têm vários níveis de consciência sobre determinado assunto, né? Então, vamos dizer assim, é como se fosse uma cebola, né? Você tem as camadas ali da cebola. E muitas vezes, desculpa, antes de eu falar disso, isso que ele está falando é muito importante. Só pedir desculpa, não. O podcast é nosso, velho. Tá de boa. Só retroceder aqui o raciocínio, só para não perder. Porque isso que ele está falando é muito importante, porque tá ligado a posicionamento, que é assim, trazer a reflexão, sem defender A ou B, mas a gente também tem o nosso posicionamento. Sim. Que é inclusive o que você falou, foi aquele, acho que foi o último, né? O anterior, que a gente estava falando sobre os homens da sociedade que não estão se posicionando sobre determinado assunto. Então, assim, sim, cara, muito sério esse assunto. A gente não está aqui para, vamos dizer assim, polarizar, né? Como ele falou, como o Paulo falou muito bem ali. Só que a gente também está aqui para se posicionar e encorajar as pessoas que queiram se posicionar e às vezes estão se sentindo... Cara, o posicionamento como homem... falta de força, né? É somente a expressão nossa natural. Não tem nada que ver com tomar um partido ou outro. É simplesmente assumir aquilo que você como natureza é. E vou deixar bem claro, tá? Antes que as pessoas vão dizer, tudo é construção social. Cara, olha, vou falar um negócio aqui. A construção social, a natureza... Na verdade, a natureza não está nem aí para aquilo que a gente acha que é construção social. Ela vai se expressar e não quer saber se a gente concorda ou se não concorda. Ponto final. É isso que eu tinha para falar. É isso. E respondendo a pergunta do Paulo, né? Isso é complicado mesmo, é difícil porque... Quais são os desafios do marketing, né? Geralmente, a gente sempre começa com a definição de um posicionamento. Mesmo que eu queira atingir um público mais amplo, né, ali, eu preciso ter um posicionamento bem definido, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Eu sou uma marca de luxo, por exemplo. Eu quero vender para um público de luxo. Pessoas que consomem artigos de luxo. Tá errado eu falar gíria? Não. Tá errado eu falar alguns jargões que não conversam com esse público, que talvez é estranho para o público que compra isso? Não. Mas eu consigo me conectar com ele se eu ficar me posicionando dessa forma? Também não. Porque ele não vai se reconhecer ali. Sim. Então, quando eu quero trazer gente para o meu lado para comprar a minha ideia, é muito importante que eu tenha esse posicionamento claro. E uma das principais dificuldades que a gente tem no marketing é quando geralmente o pessoal cria um produto ou cria um projeto. E aí o cara não faz uma pesquisa de mercado, ele não faz uma análise do público que ele quer atingir. Muitas vezes ele nem sabe o que ele quer de fato como posicionamento. E ele vira para o marketing e fala assim, vende aí. Vende isso aí para mim. Quando, na verdade, vamos dizer assim, a forma ideal é isso ser construído junto com o marketing. Porque o marketing é que vai te ajudar a fazer essa análise, vai te trazer insights, vai, às vezes, colocar óculos ali para você enxergar coisas que você não estava enxergando. Sim. Porque o que é de fato o marketing, né? É um ponto de contato da sua marca, que pode ser a sua marca pessoal ou sua marca corporativa. Mas a gente sabe hoje também que a marca pessoal ela vende muito mais do que a marca corporativa, né? Então, até aproveitando... Pessoas conectam com pessoas, é isso? E isso ficou até meio clichê, né? Que todo mundo fala isso, mas é verdade, porque hoje vários CEOs, né? E diretores, grandes executivos das empresas, eles estão começando a mostrar a cara para falar ali mesmo do que eles pensam, né? E eles estão conseguindo alcançar muita gente com isso. Então, assim, um dos maiores desafios é esse, é você também fazer esse elo entre o produto e o cliente de forma assertiva, mas sem perder o posicionamento. Não sei se eu consegui explicar. Sim, conseguiu. Cara, esse era um assunto que era para pelo menos 5, 6 episódios, né, cara? Porque aquilo que dá para explorar é uma coisa incrível, né? Ô, Arthur,
Cara, como é que tá a vida lá na praia? Tá boa? Cara, tá de boa? Eu vou falar com vocês, é difícil, viu? É difícil sair de lá. Né? É difícil sair de lá porque eu já fico doido pra voltar. É muito bom, muito bom. Porra, massa demais, bastante. Muito bom. Gente, mais um podcast então, mais um Sagrado Masculino podcast terminando. A gente agradece aqui hoje a presença do Arthur, que é sócio nosso aqui, tá, gente? Tá junto com a gente. Ainda bem, né, Paulo? Ainda bem, porque... Ainda bem que não está contra, né? Como seria, né, o marketing de um advogado e um psicanalista? Nossa, tentando fazer marketing de um podcast, cara. Imagina isso, que loucura. Gente, é isso aí, então. Brutastê, o javali que habita em mim, saúde o javali que habita em ti. Valeu? Abraço, galera. Valeu. Valeu, isso aí.